Como é que você tem encarado o seu tempo de organização e distribuindo de forma que a sua semana seja completa, de atendimentos, cultos, Uhum. ensinos e oração? Certo. Bom, como eu sou auxiliar, então dentro do contexto do auxiliar, né? Uhum. As demandas aqui na nossa igreja são bem grandes, né? Não vou contar detalhes, mas são bem grandes. Então, nossa agenda é bem corrida. Mas todas as manhãs nós estamos aqui disponíveis, né? Tanto eu quanto o pastor titular. Então, todas as manhãs, quem ligar, quem quiser um contato, um aconselhamento, um momento com o pastor, a gente está aqui disponível. Obviamente que nesse tempo da manhã nós estudamos, nós nos preparamos para os trabalhos da semana. Então, na terça-feira, nós temos encontro na nossa congregação, nossa plantação lá. Nós temos quarta-feira oração, quinta-feira também estudo bíblico, aqui, na nossa igreja, né, sede. Nos sábados, muitas vezes na sexta, tem trabalho com a UPA, com os adolescentes. No sábado, com jovens e outras atividades. No domingo, é o ensino da manhã, né, na escola bíblica, e o culto à noite. Então, a gente prega de domingo, todo domingo e terça e quinta-feira. Então, a gente distribui bastante. Então, eu tenho tomado mais ali a terça-feira e a quarta-feira com a oração. Então, pela manhã, preparo na terça-feira ali, ou termino de preparar o estudo para a noite, e um período da tarde também eu pego para terminar. Quarta-feira é um devocional, então não é algo complexo de se preparar, não tem nada muito... a gente não faz nada... A gente faz algo simples, mas sempre com profundidade, né? Porque a gente não pode fazer algo também muito simplista, porque é uma igreja que gosta de ler, de interagir, de pensar, de estar na igreja. Então, a gente preza muito sobre isso. É o pastor titular, o reverendo Rubens, faz o trabalho de quinta-feira. Então, ele assume os estudos. Então, nas tardes e à noite, se ele estiver aqui à noite, eu não necessariamente preciso estar aqui. Então, normalmente, eu estou fazendo uma visita. Eu tenho, na quarta-feira, após a oração, o atendimento para casais. E nas quintas-feiras, quinzenalmente, também, atendimento para casal, à noite. Então, na sexta-feira, a gente faz o trabalho com a UPA de 7 às 9, e quando não tem uma reunião do conselho, alguma coisa nesse sentido, uma questão mais administrativa, né? E pastoral. Então, nesse sentido, a gente distribui bastante, né, bem aí, dependendo das demandas, tem que fazer alguma correria na cidade, no centro, e aí eu vou com o carro da igreja, e, enfim, e intercalando com as visitações, distribui a Santa Ceia para os irmãos que não puderam estar no culto, enfim. Essa pergunta, ela é muito devido ao que eu vou dizer agora. Há um aspecto que tem ficado para trás no Ministério Pastoral, que é a questão da visitação pastoral. Uhum. Há alguns pastores que dizem que hoje é difícil visitar as ovelhas. E qual a ideia que você tinha sobre essa importância da visitação pastoral e como ela hoje molda o seu ministério? Olha, eu já ouvi muita coisa, viu? Ser bem sincero, eu já ouvi bastante coisa a respeito da visitação pastoral e gente que discorda, pastores que discordam, inclusive, que a visitação tem que ser aplicada apenas aos doentes, às pessoas que passam debilidade, alguma coisa nesse sentido, os vulneráveis, né? Mas eu entendo que na visitação você vê a realidade. Você entende a circunstância, você pastoreia o coração, você tem a oportunidade de se aproximar das pessoas e de aplicar o evangelho a elas de uma forma mais pessoal, de orar junto, de ler a Bíblia junto, de apontar a esperança no evangelho, de animar essas pessoas. Então, não necessariamente você visita aquele que está enfermo. Obviamente que o enfermo você precisa visitar, você precisa ir lá, dar atenção, carinho, cuidado, né? Mas as pessoas, o cristão que vem à igreja todo domingo, que não necessariamente está passando uma enfermidade, mas você liga, você agenda, você marca, você entra em contato, você está lá, você é presente na vida dela.
Então, você busca entender os contextos ali, você começa a ver o porquê de muitas coisas, né, no contexto familiar. Então, no fim das contas, todos os clientes passam alguma demanda, é necessário que a gente se aproxime. Então, eu tenho feito muito esse trabalho. Então, nessa parte aqui, no meu contexto local, essas questões são inerentes à minha pessoa, né, à minha função. E como a comunidade que você pastoreia também tem moldado a sua pregação? Ah, sim, isso de fato é algo muito, muito interessante. Porque a partir dessas conversas, a partir dessa visitação, você começa a compreender em que talvez não seja um nível de maturidade, mas você começa a compreender o que a igreja está passando. Porque de domingo a domingo, e você dentro do gabinete pastoral, você não consegue discernir isso. Embora você possa fazer ligações, conversar no Zap, né, muitas pessoas ainda têm aquela ideia de estou dando trabalho ao meu pastor, não quero isso. Então, tem muita gente que pensa assim ainda, não se abre, não fala das suas coisas. Então, você se dispor a fazer isso, você quebra algumas barreiras também. Então, você fala uma vez, você fala uma segunda vez, então você consegue entender. E, por exemplo, você entende que a sua comunidade precisa ouvir acerca da esperança, a consumação de todas as coisas, porque nós estamos vivendo num tempo muito difícil e plural na nossa história. Então, você começa a ver nas conversas que as pessoas estão, talvez, perdidas e desesperadas, perderam a perspectiva de que há um Deus soberano. Então, você começa a mudar a sua pregação e a sua prática pastoral. É um exemplo, né? Obviamente, tem muitos outros exemplos que a gente poderia dar. E é importante saber que você só vai saber o que pregar para a sua igreja se você conhecer a igreja. Sim. E para você conhecer a igreja, você precisa caminhar com ela, você precisa visitar, você precisa, né, conhecer o povo que você pastoreia, né? Diante das demandas ministeriais, quais os riscos que você enxerga que pode desviar você da sua principal missão? Eu vou usar a palavra de um professor. Não vou citar, não sei se eu posso citar o nome dele aqui, mas eu vou usar a palavra de um professor. Nós temos que ter cuidado para não entrarmos num paradigma de manutenção. O que é isso? A gente entrar num ciclo e só manter o que nós já temos. Não há mais brilho nos olhos, não há mais, né, o fogo no coração, não há mais. A gente perdeu aquela coisa da igreja estar em missão, da igreja viver isso, a igreja viver a unidade, a comunhão. A gente simplesmente entrou num ciclo, num piloto automático. Então, a gente tem que ter um cuidado para não entrar nisso, não cairmos nesse paradigma de manutenção. Achar que a igreja é nossa, apenas manter o que já temos. Contra isso, o argumento do livro O Pastor como Teólogo Público nos ajuda bastante. Não esquecer que a teologia existe para a igreja, não esquecer que nós somos pastores evangelistas, pastores que devem pregar o evangelho, que devem nutrir no coração das pessoas o evangelho. Então, a gente não pode esquecer disso. Não esquecer que pessoas são prioridades, que a teologia serve à igreja. Não devemos esquecer disso nunca. Ser pastor, como diz lá bem esse livro, não é um ofício de um reino terreno, mas um ofício do reino de Cristo. Eu não posso me esquecer disso, senão eu perco a perspectiva daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Ele quer fazer na nossa vida e através da nossa vida.